Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula. Agora, correção de atividades que trouxe propostas para elaboração da redação, questão discursiva e também um ofício. É o momento em que você coloca à prova todo o seu conhecimento para desenvolver textos, respostas, a fim de que o seu texto traga todos os elementos exigidos no espelho de resposta do seu avaliador. Em sua apostila, você encontrará a proposta. Deverá, antes de abrir o gabarito e até mesmo assistir essa aula, desenvolver a redação, resolver a questão discursiva e também elaborar o ofício. Após a sua elaboração, você dará continuidade nesse vídeo e também utilizará o gabarito para fazer uma comparação da resposta esperada e a sua resposta. Agora vamos aqui observar a charge, que será a ilustração analisada para o desenvolvimento de uma redação. Se a sua prova trouxer uma charge, é o momento de observar o desenho, né, a ilustração, a gravura, e extrair todo o conhecimento técnico possível. Aqui nós temos uma charge, uma criança que está com um caderno e um lápis na mão, dizendo: mãe, eu queria aprender a ler e a escrever. A mãe responde aqui, já com uma outra criança nos braços: lá vem você com suas manias de grandeza. Observar que a mãe está descalça, vestido remendado, aparentemente uma situação de pobreza ou vulnerabilidade social. Todos esses ganchos que você for tendo ao apreciar uma charge, você deverá fazer como anotação na sua redação. Então, vamos fazer isso no rascunho, no local permitido para fazer rascunho, jamais fazer anotações ou rasuras no caderno definitivo de resposta. Essa charge, ela apresenta inicialmente um direito a ser discutido. Vocês conseguem olhar a charge e extrair o direito. O direito aqui é o direito à educação. Então, você irá anotar direito à educação. O que mais que nós podemos extrair? Que esse direito, nós podemos trabalhar a hipótese de ameaça ou violação. Quando eu falo de ameaça ou violação, eu falo do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu falo do direito à educação, eu falo do artigo 4º do ECA, mais artigo 227 da Constituição Federal de 88. Vamos para as anotações. Nós podemos pensar também na proteção integral desses direitos, né? Proteção integral, eu coloco aqui artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós podemos aqui também falar a respeito da prioridade absoluta, artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Podemos falar um pouquinho aqui de vulnerabilidade social, Nós podemos falar aqui de medidas de proteção, a partir do momento que eu identifico uma violação de direitos, né? É necessário que haja ali uma atuação do Conselho Tutelar, e através da medida de proteção, nós vamos tentar remediar, né? Tentar alcançar ali a superação dessa violação de direitos, através da medida de proteção. Em relação à mãe, que pertence a esse cenário, né, nós vamos também pensar em medida aos pais irresponsável, do artigo 129. Aqui na medida de proteção, artigo 101. Em uma análise do documento integral do espelho de resposta, nós temos a estrutura dessa redação. É composta aqui de 1, 2, 3, 4 parágrafos. O que é importante? Nós tivemos um módulo anterior que ensinava a respeito de formatação, de elementos de coesão e coerência, conectividade. O que nós temos que observar aqui na estrutura dessa redação? Que é muito fácil perceber o início e o fim dos parágrafos por causa do recuo. Então, sempre utilizar a técnica de recuo dos parágrafos para que ele fique bem alinhado e o seu corretor consiga identificar exatamente
o início e o fim de cada parágrafo. Também, no início das frases, nós temos aqueles elementos que nós aprendemos na aula passada, né, as técnicas de ligação entre um parágrafo e outro, conclusões de ideia, contando como base estrutural introdução, parágrafo de desenvolvimento de tese. Aqui, um segundo parágrafo de desenvolvimento e um último parágrafo aqui de conclusão. O comando é um limite de 18 a 25 linhas e você irá equilibrar a sua redação com a introdução, conclusão e o que for possível de parágrafo de desenvolvimento, né, que contém as teses, as problemáticas e as teses. O que mais que eu chamo a atenção para a resolução, para esse gabarito, né, para a resolução desta redação? Que a todo momento você encontra a fundamentação legal do seu texto. Isso aqui chama-se autoridade. A sua resposta, ela merece pontuação porque é uma resposta que encontra respaldo legal. E em qual lei? A legislação que é cobrada no seu edital. Então, todas as vezes que você está citando aqui, ó, os artigos, né, as legislações como Constituição Federal, artigo 4º, artigo 1º, todos esses artigos que foram citados ao longo dessa redação são elementos que trazem autoridade para a sua redação. Muitos dos meus alunos constroem redações tão bem amparadas, tão bem fundamentadas, que ficam melhores até mesmo que os gabaritos, que os espelhos de respostas. Por quê? Eles ficam amarradinhos na argumentação, amarradinho na legislação e com muita coerência, muita coesão, ou seja, são redações que de fato trazem um diferencial para o aluno do meu curso preparatório. Passamos então à leitura desse gabarito, né, desse espelho resposta, e você vai comparando com a sua redação, vou dando uma pinceladinha naquilo que você tenha respondido. Se você achar necessário, refaça a sua redação, porque é importante treinar, porque o momento de errar é agora, e no dia da prova você irá acertar com toda certeza. Inicialmente, importa ressaltar que, com o advento da Lei 8.069, os direitos de crianças e adolescentes foram reconhecidos. Dentre tais, destaca-se o direito à educação. Quando você já cita aqui, ó, dentre os tais, destaca-se o direito à educação, você demonstra que você já entendeu qual que é o direito abordado naquela gravura, naquela figura. Então, já deu de cara aqui a cartada para o seu avaliador. Além disso, você traz aqui elementos introdutórios demonstrando muito conhecimento quando você diz que, com o advento da Lei 8.000, direitos de crianças e adolescentes foram reconhecidos. Você cita que tais direitos são disciplinados no artigo 227 da Constituição, tanto quanto no artigo 4º, e você complementa dizendo que, a partir, né, deste momento, passaram a ser destinatários da proteção integral, conforme disciplina o artigo 1º dessa lei. Você faz uma contextuação histórica, legal, legislativa, e já traz aí o direito, já lá na introdução, que é referente a essa redação, e fundamenta na legislação, trazendo a proteção integral. Parte para um desta feita, que é um elemento aqui de coesão, e você continua. O direito à educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, acesso à escola pública próxima à residência, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, garantia de vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem o mesmo ciclo de ensino de educação básica. Aqui é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, no qual você explica aqui a respeito do direito à educação. O que seria esse direito à educação? Você já conceituou, localizou no ECA e agora você explicou aqui, trazendo a coesão do que foi citado aqui em cima, explicando no primeiro parágrafo. Algumas hipóteses podem gerar violação, exemplo da negativa de vaga pelo Estado, não efetivação de matrícula pelos pais ou responsáveis ou evasão escolar. Logo, se uma criança ou adolescente estiver fora da escola, será considerada uma violação à educação, conforme o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós trabalhamos um elemento de coesão e coerência,
por sua vez, iniciando, e aqui no meio deste parágrafo, quando eu estou limitada na quantidade de linhas, eu trago esse elemento de finalização e fechamento, indicando para o meu avaliador que eu já estou terminando essa redação. Então, vamos lá. Por sua vez, o Conselho Tutelar deverá aplicar medida de proteção, conforme determina o artigo 136, inciso 1º, tratando-se de uma atribuição do referido órgão, poderá requisitar a vaga, determinar ao pai responsável que efetue a matrícula do filho, dentre outros. Até aqui, sinalizei que eu soluciono essa demanda aqui da violação de direitos, lembrando que são sujeitos de direitos, e esses direitos, eles se dão da maneira estabelecida aqui no primeiro parágrafo do desenvolvimento, e aqui eu já estou dizendo que eu solucionaria desta forma, porque a partir do momento que você recebe um problema, você tem que trazer uma resposta, uma solução, e essa solução está dentro do estatuto. E a solução para essa redação, para a situação de uma possível evasão, para uma negativa de vaga, seria a aplicação de medida de proteção. Estou dizendo aqui que é uma atribuição do Conselho Tutelar, porque está no artigo 136, inciso 1º, e eu digo que, neste caso, eu poderia requisitar uma vaga ou determinar ao pai o responsável que efetuasse a matrícula do filho. Por quê? Ali, naquela gravura, naquela charge, não ficou claro como que foi violado aquele direito. E deu uma indicativa de que é uma violação de direito, deixou claro que se trata ao direito à educação, mas não deixou tão evidente se a mãe não fez a matrícula, ou se o Estado negou essa vaga, ou se tratava de uma evasão. Então, eu soluciono aqui, cobrindo todas as possibilidades. E finalizo dizendo que, por fim, deve a rede de proteção atuar de forma articulada a fim de garantir que os direitos sejam garantidos prioritariamente. Trago aqui o artigo 4º também de uma forma subentendida, porque nós sabemos que o artigo 4º está falando da questão da prioridade absoluta. Então, com a estrutura dessa redação, esse gabarito, você entrega para o seu avaliador muito material de pontuação. Dentro dessa redação, estiver os artigos ou as fundamentações do espelho de resposta, provavelmente você irá pontuar. Lembrando sempre de deixar uma letra legível, porque nenhum avaliador faz força para decifrar o que está escrito ali, bem como uma boa formatação, espaçamento. Se sua letra for muito grande, reduza aí o tamanhozinho da sua letra, que caiba toda a argumentação. E se o limite são 25 linhas e você começar a colocar elementos importantíssimos a partir da 26ª linha, pode ter certeza que você não irá pontuar, porque tudo que estiver ali abaixo do limite de linhas estabelecido não será corrigido, não será pontuado, certo? Temos também aqui, como correção, resolvendo um caso e também a elaboração de um ofício. Então, vamos aqui agora fazer a análise para os meus alunos do portal. Continuidade aqui dessa análise.